Pau é saudação, pau é ancestralidade, pau é reverência. Esse podcast, em parceria com a Cultine TV e nos meus canais, é um espaço para a gente falar com os nossos. Hoje, para conversar comigo neste podcast, nada mais, nada menos que a nossa maravilhosa Jéssica Ellen, que é atriz, que é cantora, que é da Rocinha, que é compositora, que é dançarina, que é dona da coisa toda, a bicha é danada. E aí, Jéssica... E filha de Papai Dário. E filha de Pai Dário. Eu acho muito importante a gente falar um pouquinho da Jéssica, sabe? Sim. Como é que você se define? Quem é a Jéssica Ellen? O que te forma? Quem é a Jéssica? Quem é a Jéssica? Primeiro, bom dia, papai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando será exibido. Olá, galera. Olá, papai. Adorei o nome, podcast. Achei super criativo. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com o senhor. E essa pergunta acho muito profunda. Eu sou muitas coisas. Eu sou, sei lá, uma pessoa muito curiosa. Acho que eu sou uma pessoa que tem muitos anseios, muitas questões. E como atriz eu tenho uma formação, acho que muito comum entre os artistas. Eu comecei fazendo dança muito nova, naqueles cursos perto de casa, depois perto da escola. Então eu comecei dançando com 10 anos. Depois, com 13, eu tive minha primeira relação com o teatro. Ainda na escola, fiz uma peça no fim de ano, assim, aquelas coisas. A professora de história propôs um conteúdo. E aí ela falou, quem não quiser fazer prova não precisa, mas então vocês vão montar um espetáculo. E eu fiquei louca. Eu vou espetáculo, quero ser artista. E aí, logo depois, com 17, que eu comecei a ter um pouco mais de relação com a música. E eu, desde criança, minha mãe dizia que eu falava que eu queria ser artista, que eu não sabia exatamente como eu seria, mas que isso pulsava em mim. Então, acho que foi um pouco disso, assim. E aí, lá com 18, 19... Com 18 anos, eu entrei na faculdade de teatro, mas não consegui concluir, porque eu comecei já a fazer testes, aí comecei a trabalhar e não parei mais, mas também sou formada em dança. Enfim, e aí é muito... Ai, eu já vou falar muito. Essa primeira pergunta eu já comecei a lembrar de várias coisas. Porque eu lembrei agora, olhando para o senhor, dessa questão da dança e das artes e como que as coisas acontecem, como elas têm que acontecer. E eu lembro que uma vez, nem trabalhava ainda como atriz, eu ainda estava muito na relação com a dança. Eu fui num festival, num encontro de jongueiros em Madureira. E aí eu fui nessa roda de jongo, aí estava lá com as pessoas. Aí teve um momento que eu entrei numa roda, dancei com uma pessoa que estava lá na roda. Anos depois eu reencontrei essa pessoa, que hoje em dia é o Leco, que é o meu dofono. Né? Que é o Leco, a Emília, minha dofonitinha, e eu sou fono. Mas enfim... Já falei um monte de coisa, já atravessei todas as perguntas. Desculpa, pai. Nada, tá ótimo. E a dança te leva para o Onixegun, né? Porque quem te apresenta o Onixegun é uma professora de dança. Exatamente isso. Não, isso é muito louco. Que é uma mulher de Oxum, que hoje é fundo da casa. Exato. Isso, Eu lembro também quando eu estava me formando na Angel Viana, que é essa escola de dança contemporânea que eu fiz parte, a Isabel Pacheco... Era nossa professora de performance. Eu já estava no final da escola e ela foi a nossa orientadora para formar o espetáculo. E aí eu lembro que ela falou assim, gente, esse fim de semana vai ter uma festa lá no meu terreiro, no candomblé. Eu falei, que candomblé? Como muito curiosa. Sempre. Porque assim, a minha família tem uma relação muito forte com a espiritualidade, com a ancestralidade e com a religião, só que meu avô era da Umbanda. Então eu já tinha ido em vários terreiros de Umbanda, festa de caboclo, de herê. Agora o candomblé, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. E ela falou, vai ter uma festa lá no meu candomblé. Eu falei, o que é candomblé? Aí ela, é uma religião dos ancestrais. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, caraca, o que deve ser isso? Eu vou lá. E aí a Bel organizou uma van, as meninas da minha turma, né, todo mundo foi junto. E quando eu cheguei lá, eu lembro de sentir várias coisas e eu não conseguia racionalizar muito, né? Enfim, aí começou a cerimônia, eu fiquei muito curiosa, eu queria entender o que estava acontecendo. E a gente tinha um monte de portinha e um mariô. Hoje eu sei que é o mariô, mas eu tinha uns matinhos na porta. Gosto que a pessoa tem uma matinha aqui. Um monte de coisa acontecendo. E as cantigas diferentes da Umbanda eram todas em Yorubá. E eu olhei e falei assim, meu Deus, por que são essas músicas? O que são essas cantigas? Eu lembro de não entender, né, intelectualmente, absolutamente nada. Mas me senti emocionada a cada cantiga, a cada ato. E eu lembro que ela chamou a gente para uma saída de Iaô, se eu não me engano. Foi da Soninha, eu acho. Da Sony. Da Soninha de Inhansã. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí saí super emocionada. Fiquei pensando naquilo e fui um monte de outras vezes, como visita, até me tornar uma Iaô também. Jéssica, a gente, dentro dos movimentos sociais,
fala muito em reintegração de posse, em reestruturar. Hoje está na moda também a gente falar em letramento racial, Sim. educação antirracista. Quando eu digo tá na moda, é de verdade, porque nem todo mundo pratica, mas todo mundo quer falar. Sim. Né? Esse que eu sou muito direto. E aí a gente fala de muita coisa o tempo todo. Você é uma artista muito conectada com tudo isso, a gente vê, a gente percebe. E como você vê a importância das pessoas ocuparem esses espaços? Eu falo do povo preto em todos os espaços. Na arte, na educação, na política, de todo modo. De que modo você enxerga isso? Esse espaço que é nosso também, acredito Sim. eu. Mas que eu queria ouvir da Jéssica. O que a Jéssica pensa disso? Nossa, eu penso muita coisa. Primeiro que, assim, essa questão do letramento racial, algumas pessoas são introduzidas ao longo da vida, né? Tem gente que fala, me descobri preta. Eu nunca me descobri porque eu sempre soube que eu era. Porque eu cresci na Rocinha, que é uma favela também, numa família muito preta. A minha avó é baiana, meu avô, que já é falecido, era mineiro. Então, eu sempre fui muito alimentada com essa cultura e com essa consciência de que eu nasci sabendo que era preta, eu cresci sabendo que eu era preta na escola, em todos os lugares. E a minha mãe sempre conta que meu avô, por ser também zelador de Umbanda, ele tocava, além de tocar e zelar uma casa, ele já foi muitas vezes preso pela polícia por estar fazendo e exercendo a sua religião. Então, eu cresci ouvindo essas histórias. Minha avó é analfabeta, foi empregada doméstica, minha mãe empregada doméstica, minhas tias todas cresceram sustentando a sociedade dessa maneira que hoje em dia a gente consegue colocar a luz, mas até então era isso. O preto nasceu para limpar, preto nasceu para fazer isso, e as gerações foram passando, e quando a gente entende a nossa história, toma posse dela e reivindica os lugares, a gente está cumprindo o sonho dos nossos ancestrais, porque eu acho que se o senhor está hoje aqui na frente desse podcast e construindo novas narrativas, assim como eu, com a arte, com o meu trabalho, faço outras coisas, é porque tem muita gente atrás que foi dando as mãos e botando assim, não, vai lá e questiona os lugares. Então, porque a gente aqui, né, falando de Brasil e de história, eu lembro que na escola estudar assim, o preto é escravo e aí foi vendido, ponto, acabou. Eu falo assim, tá, mas e antes? Jura que é só isso? E aí o candomblé me ensinou também que não, que existe toda uma história antes disso, né? Então, como foi esse tráfico? O que aconteceu durante todo esse período que o Brasil finge não conhecer e que agora a gente está tipo, não existe? Não, então vamos ver se não existe. Então, o nosso país inteiro, se a gente pensar, na música, vem do candomblé, vem dos batuques. Na culinária... Toda a cultura do nosso país, seja através da arte, da culinária, da própria arte, né? Tudo vem do continente africano. E aí até isso, a gente pensa, a África é um dos maiores continentes, cada país é uma cultura completamente distinta. Então, eu acho que eu me perdi um pouco no raciocínio. Não perdeu, não. Mas eu respondi a pergunta? Tá respondendo. E o que eu acho sobre estar nesse lugar de poder? Eu acho que é isso. A partir do momento que a gente entende a nossa história, resgata o que foi tirado de nós, reivindica os lugares, a gente está exercendo o sonho dos nossos ancestrais e reafirmando que a gente pode e deve estar em todos os lugares e ocupar todos os lugares. E tudo é política. A arte é política, o que você veste é política, o que você come é política, o que você deixa de fazer ou não é política. E todos os lugares existem coisas boas e ruins. Então, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou também é saiba entrar e sair dos lugares. Então, eu trabalho num lugar que tem muitas questões, mas eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo ali, qual é a minha história e o que eu estou reivindicando. Acho que é isso. Aulas, cria. Aulas com Jéssica L. Que as pessoas não estão acostumadas com a nossa convivência. Aí a gente tem umas coisas, uns códigos que são nossos. Sim. Né, babá? Então, eu costumo usar uma hashtag se não fosse o candomblé. Sim. Né? As pessoas têm conhecido bastante. E mais do que um bordão, candomblé é minha filosofia de vida. Todo mundo sabe disso, eu digo isso. Mas essa expressão fala muito da minha ancestralidade. Aí eu queria se a Jéssica Ellen pudesse definir, se não fosse o candomblé, para a Jéssica Ellen. Ou para a Iaô Jéssica, né? Sim. Então, eu vou responder essa pergunta reconectando no início da nossa conversa, assim. Que como eu falei, que eu sou uma pessoa muito curiosa e muito... Acho que eu sou um ser humano que busca muito. Eu tenho muitas questões dentro de mim. Se eu jogo búzios, se eu conhece a minha cabeça.
Babami. Bababê. Então, eu desde muito nova, né? Meu avô era da Umbanda, então eu cresci na Umbanda. Depois eu conheci o Espiritismo, Allan Kardec. Aí também não me preenchia. Aí depois eu conheci um lugar de meditação, que pratico até hoje. E eu lembro quando eu joguei, o senhor falou: olha, você já tem uma relação com a Umbanda, da sua família, você vai num lugar que você faz umas respirações, isso te faz bem, continua, mas você nasceu para limpar cu de galinha, minha filha. Aí eu falei assim, cara, o que esse homem tá falando? Nasci para limpar cu de galinha nessa época, eu nem tava comendo carne. Não, na meditação, não comer carne, não sei o quê. Eu falei, cara, o que esse cara tá falando? Ao mesmo tempo me sentindo muito chamada ali por aquele lugar. Eu lembro quando eu tomei, sei lá, o primeiro ebó, e eu pisei no chão de terra e tomei um banho frio. Eu lembrei do quintal da minha avó. Aí eu chorar. Lembrei do quintal da minha avó e eu fiquei pensando, cara, isso é tão simples e ao mesmo tempo tão bonito. E foi tirado da gente. Isso é muito sério. A nossa história foi arrancada da gente e a gente tem o dia inteiro, todos os dias, lutar para ser a gente, lutar só para ser, lutar para existir. E aí eu lembro que quando o senhor falou isso de limpar a galinha, minha avó falava, porque a gente tinha galinha no quintal, e criava galinha, e tira de pena, e faz a galinha cabe dela. Né? São coisas que são tão cruas e tão pé no chão. E o que, se não fosse o candomblé, eu acho que eu não teria tanta consciência de honrar minha ancestralidade da maneira que eu faço hoje. E isso me dá muito orgulho e muita tranquilidade. É muito foda quando você consegue caminhar em espaços muito prósperos e de muita beleza, sabendo quem você é. E isso, acho que a minha relação com a Rocinha, minha relação com meu avô, com a minha avó, com a minha mãe, já iniciou isso. E eu acho que o candomblé veio para dar uma chancela, assim, minha filha, você sabe quem você é, o que você está fazendo e o que você ainda fará. E eu acho que o senhor também se identifica com isso porque tem uma história parecida. E eu acho que o candomblé me traz essa consciência, assim, eu sei que eu sou preta, mas o que eu posso fazer para além da minha individualidade? Porque se eu estou num lugar de evidência, comunicando com o país, é porque alguma coisa precisa aprender com isso e oferecer para as pessoas. Então, o senhor, tendo a sua trajetória e agora representando outras pessoas num coletivo, tem um lado seu que é da individualidade, tem um lado que é da coletividade, que a astrologia também fala disso. Eu adoro astrologia, é o que fala muitos assuntos. Então, acho que se não fosse candomblé, eu não teria... Acho que a consciência na profundidade dessa questão preta mesmo, da coletividade, da individualidade, a questão do ori. Esses dias eu vi uma frase que eu achei maravilhosa, que eu não lembro quem falou, mas era assim, se você tiver que caminhar no inferno, caminhe como se você fosse dono do lugar. Exu diz isso. Era uma frase que fazia essa comunicação em relação ao Exu. Falei, caraca, é exatamente isso. Tem lugares que às vezes a gente está e que a gente é atravessado por tanta coisa, mas quando a gente tem o ori equilibrado, quando a gente sabe quem a gente é, para onde a gente quer ir e de que maneira a gente atinge as pessoas, cara... E aí, depois que eu fui mãe, então, eu não tenho mais medo de nada. Tô assim, pode vir. Vem, vida, que eu tô pronta. Mãe brasileira, mãe brasileira. Mãe brasileira. A mãe brasileira não é fácil. Ai, não tem nem como pausar, né? Você me deixou aqui assim meio... Vou ter que assumir aqui o papel, ler aqui meio... que eu fiquei meio quase me perdi, né? E é difícil acontecer. Não, Jéssica, eu fico muito emocionado com a sua fala. A gente tem uma história de vida, a gente fala muito sobre isso, muito próxima, né? Serrinha, Rocinha, né? Uhum. Mas é muito próxima nesse sentido. E acho que o candomblé também, eu falo isso, se não fosse candomblé, me abraça dessa mesma forma. E eu sempre costumo dizer, talvez eu não viveria com tanta dignidade se não fosse candomblé, né? Porque eu seria mais um da estatística negativa. E acho que essa coisa minha de querer lutar o tempo todo para, através do candomblé, da arte, da educação, de tentar fazer aquilo que o Oxalá ensina, né? Mesmo que vá devagar, com passos curtos, mas você está fazendo. E aí Exu já me afirma, sejam com passos longos ou curtos, continue fazendo o que é importante a fazer. Então acho que é isso. Isso me deixa muito orgulhoso, tenho orgulho de ser seu pai, de ser seu parceiro, seu companheiro de luta. E fico realmente emocionado porque é uma... Sabe quando você fala assim, estou cumprindo o meu papel? É isso, esse é o meu lugar.
E aí... Eu fui levando depois. É a Joyce, a Beth, a Rocinha inteira no lixeiro. Tem uma ala que é só da Rocinha, a Kelly. As Kelly da Rocinha. E aí, eu vou precisar da minha cola aqui, porque eu não vou me perder. Tá tudo bem. Dentro dessa gigante que é a Jéssica Ellen, minha filha, tem uma coisa que é a Jéssica cantora. E você tem um álbum chamado Macumbeira. Sim. E aí você traz a beleza das tradições da Umbanda, né, de um modo geral, que o Macumbeira foi muito específico para a Umbanda. Estou sabendo que tem um álbum surgindo aí, vindo aí, sobre o candomblé. Estou sabendo aí. Ouvi dizer. Ouvi dizer Dizem. sobre o candomblé. Mas queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre essa contribuição. Você já falou até um pouco disso, mas mais focado nisso. Sim. Nessa contribuição desse trabalho e no que está por vir também. Se você quiser falar, a gente está aí, né? Tá. Um álbum. Mas que você falasse um pouco disso. Como é que você chega nesse lugar de se colocar... Que também é um lugar delicado, né? Nem todo mundo quer assumir, né? Eu sou preta, macumbeira é macumbeira mesmo, né? Sou feita, raspei a cabeça. Adustada, catolada. Então, eu tive essas relações todas com a arte, né? Com a dança, com o canto e com o teatro. Então, eu tenho muitos desejos como artista. Eu amo atuar, amo ser atriz, só que sendo atriz, muitas vezes eu conto a história daquele autor, daquela autora, daquele diretor. E eu acho que na música eu consigo ser mais livre com os meus projetos, né? Então, o primeiro disco que eu fiz, Sankofa, eu queria falar da história da minha família. Então, tem uma música para meu avô, outra para minha avó, para minha mãe, para o meu pai, que mesmo na ausência é o meu pai, não deixa de ser. E o candomblé também me ensina que respeitar e honrar os seus ancestrais é reconhecê-los, ainda que eles não queiram fazer parte da sua vida. Então, no Sankofa, eu fiz esse apunhado, assim, falei, eu quero falar disso. E aí realizei. E depois em Macumbeira eu comecei a falar, tá, eu sou essa pessoa, eu vim dessa família. E que herança que eu tive? A herança da Umbanda, meu avô, que já não é vivo, mas a gente fala dele como se ele tivesse assim, muito presente. E ele é muito presente na minha família. Né? A Joyce, minha irmã, vira e mexe sonha com ele, aí alguém sonha, e a gente conversa sobre isso. Meu avô é uma pessoa e que foi uma figura muito importante também. Na Rocinha ele criou várias escolas, a Paula Brito, o CIEP, ele era chefe de obra, ele já trabalhou em outros lugares, ele fundou vários postos na Rocinha, né? A gente fala de favela, saneamento básico, é uma coisa que a gente tem há pouquíssimo tempo. Então, a minha fala, o posto da Macega foi seu avô que fundou. Eu falei, caraca, meu avô criou um posto que até hoje as pessoas vão lá e pegam água para lavar roupa. Por que eu tô falando isso? Eu me pergunto muito, gente. Não. Hoje é menina. Macumbeira. Macumbeira. Aí fiz esse disco Macumbeira para honrar essa herança ancestral. E aí eu comecei a pensar, tá, falei da minha família, da minha história, falei do meu avô, dessa herança, e agora o que eu quero falar? Da minha fé, que eu sou iniciada no candomblé. Tenho um carinho enorme pela Umbanda, por todas as religiões de matriz africana, só que eu sou dessa tradição, que vem do Engenho Velho da Casa Branca, Ilhéchão Nexegum, Miguel Couto. Então, esse terceiro álbum é para falar sobre o candomblé. Então, a ideia é fazer cada faixa para um orixá, cada faixa vamos convidar alguém para falar um texto, para cantar comigo, não sabemos, não posso dar spoiler. Mas eu acho que a música... Teremos convidados? Teremos convidados. Inclusive o senhor me dará a honra de cantar para o sonho. Cantei no Sankofa, né? Vai cantar Vou cantar agora. E aí eu acho que na música eu consigo falar sobre assuntos que eu quero sem ter tantas intervenções, sei lá, de um lugar maior, né, de uma indústria. E eu me sinto muito bem nesses dois lugares. Acho que como atriz eu me realizo de um jeito, como cantora eu me realizo de outro jeito. E também assino as coisas, né? Então eu que faço o conceito, eu que faço a direção artística, e isso também me traz muita satisfação. E também, quando eu falo sobre isso, as pessoas se sentem representadas, né? Então, caramba, essa menina nova... Eu lembro quando eu lancei Macumbeira, as pessoas falavam assim, que coragem. Eu falei, coragem por quê? Nossa, você fazendo uma novela, falar que você é macumbeira. Eu falei, mas eu sou. O disco ter esse nome, para mim, não faria sentido não ter esse nome. Não tem outro, na verdade. Então, as pessoas falam, ai, gigante, ai, corajosa. Eu, na verdade, me vejo muito fazendo o que toca o meu coração. E se não tocar, eu não vou fazer. É isso. Jéssica, pra gente ir finalizando, eu conheço a Jéssica Ellen, a atriz, a Jéssica Ellen,
produtora, a Jéssica Ellen cantora, conheço a Jéssica Ellen Iaô, que não é porque você tá aqui, mas que é uma Iaô exemplar, que as pessoas me perguntam no direct se a Jéssica Ellen lava a louça, tá? A Jéssica lava a louça porque lá a Jéssica Ellen não é atriz, a Jéssica Ellen lá é Iaô de Oxum, Sim. do Barco dos Cinco, né? Que vocês gostam de falar do Barco dos Cinco. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, a gente está num momento também muito, eu tô batendo muito na tecla do racismo, combate ao racismo religioso, à intolerância religiosa. E aí você fala disso quando você se coloca no lugar que você está hoje, né? Que a gente sabe quantas atrizes pretas, quantas mulheres e homens pretos gostariam e poderiam estar, porque são talentosos, mas a gente sabe que não é assim. Sim. E você se coloca desse jeito mesmo, chutando a porta, dizendo: eu sou a Jéssica, preta, macumbeira. Que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa coisa do racismo religioso, nessa luta nossa que é intensa. Sim. Então, eu falei muito do meu avô e ele veio muito na minha cabeça, né? Quando eu lembro de criança, quando ouvi falar que meu avô era preso porque tocava tambor, porque estava no terreiro, eu achava muito louco. Eu falei, gente, mas como assim? Ninguém prende nenhum padre que está na igreja católica pregando uma missa, sendo que a igreja católica foi responsável por matar pessoas na Idade Média. E a gente sabe disso, a história fala sobre isso. E aí tem pastores que pregam uma coisa e fazem outra. Então, acho que todas essas mazelas, e infelizmente o Candomblé também não está isento disso, porque existem pais de santo e mães de santo que não são honestos como deveriam. E eu acho que, no fundo, a gente tem que estar com a nossa consciência limpa e o nosso coração limpo. Porque não existe dinheiro que pague uma mente tranquila. Então, quando as pessoas falam disso, é macumbeira, assim, eu falo, sou mesmo. Então, assim, ressignificar a palavra, as pessoas usavam essa palavra de uma forma negativa. Então, eu venho e falo sobre amor, sobre espiritualidade, e uso esse nome. Para mim, já está ressignificando, outras pessoas já estão se conectando com isso. Então, eu acho que as violências no mundo, na vida, não vão acabar. Mas a maneira como a gente escolhe lidar com elas é o que faz a diferença, né? Então, eu vou, sim, toda sexta-feira de roupa branca pro meu trabalho, com meu show de conta, e fico bem. Se a camareira achar estranho ou se alguém achar estranho, isso não me afeta mais. Porque isso diz sobre a pessoa e não sobre mim. E acho que o Ori, nesse sentido, me diz muito isso. Que quando a gente faz algo que está no nosso coração, na nossa cabeça, e aquilo está emanando amor verdadeiramente, nossa, o resto é o resto. E se as pessoas ainda estão vibrando muito nesse controle, né, de achar que aquela fé que ela tem é o que deveria ser no coletivo, talvez nem ela pense daquela forma, ou talvez ela precise convencer o outro de que é isso para que ela acredite. Então, isso me faz questionar se essa pessoa realmente pensa assim, ou acredita nesse Deus. Porque de todas essas religiões que eu já ouvi falar, já conversei, já pesquisei, no fundo todo mundo fala de amor. No fundo todo mundo quer ser amado, amar e ser livre. Então o que a gente quer é respeito. E é isso. E acho que quando a gente respeita o outro, a gente se respeita. Quando a gente fere o outro, a gente está se ferindo. Então, cuidar das nossas ações. A gente não pode controlar o outro. A gente só pode controlar o que sai da nossa boca. O que está no nosso coração e no nosso pensamento. Axé. Axé. Tô aqui, gente. Terminou com Jéssica Ellen, mais um podcast, né? Estamos aqui. Jubá. Olha o spoiler. Jéssica, foi maravilhoso. Obrigado. Só agradecer e pedir aos ancestrais que continuem te iluminando, viu? Que Oxum, que a sua mãe, Iansã também, continue trazendo coisas boas na sua vida, que Exu lhe guarde, lhe proteja. Você e a todas as pessoas que nos escutam, que nos assistem, e que você continue junto. Estou lá para fazer macumba, é bom dar comida Exu para você continuar lutando e sendo essa representatividade maravilhosa e positiva para todos, todas e todos. É isso. Axé. Beijo, gente. Bebo água. Boa semana.